Bom dia, meus queridos. Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo da genética. Gregor Mendel foi um monge que viveu no século XIX em uma região que hoje corresponde à República Tcheca. Mendel é considerado o pai da genética. Ele estudou o cruzamento de um tipo de arbusto de jardim, as ervilhas de cheiro. Vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho do Mendel mais para frente. Mas é importante lembrar e saber que Gregor Mendel é considerado o pai da genética. Vamos também recordar alguns conceitos já trabalhados na aula anterior. Genética, ciência que estuda a transmissão de características hereditárias de pais para filhos ao longo das gerações. Gene, né? Um conceito muito utilizado para definir gene é que ele é a unidade de transmissibilidade genética que responde pela hereditariedade de um caráter. Locus gênico, local exato do cromossomo onde se localiza um gene. Genes alelos, genes de um mesmo par que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Relembrando que são cromossomos homólogos, são aqueles cromossomos que apresentam a mesma sequência de genes, ok? E lembrando que nós recebemos 50% da nossa herança genética da nossa mãe biológica e 50% do nosso pai biológico. Gene dominante é aquele que possui maior expressividade. Representamos os genes dominantes por letras maiúsculas. Genes recessivos possuem menor expressividade e representamos os genes recessivos por letras minúsculas. Homozigoto, mesma coisa que puro, indivíduos que apresentam dois genes alelos iguais para a determinação de uma mesma característica. Observa o primeiro par de cromossomos homólogos. Um tem o gene azão e o outro também o azão. Portanto, azão, homozigoto, porque os dois são iguais. Ou azinho, homozigoto, porque os dois são iguais. Dois genes alelos dominantes, azão, é igual a homozigoto. Dois genes alelos recessivos, azinho, homozigoto também. Porém, azão, homozigoto dominante, azinho, homozigoto recessivo. Heterozigoto, mesma coisa que híbrido, indivíduos que apresentam dois genes alelos diferentes para a determinação de uma característica. Por exemplo, azinho. Em heterozigose, o gene dominante impede a expressão do gene recessivo. Dessa maneira, o gene recessivo só vai expressar sua característica quando for homozigoto recessivo, quando ele estiver em dose dupla, azinho. Genótipo, falei sobre isso na aula anterior. Genótipo é a constituição gênica do indivíduo. Refere-se tanto a um ou mais pares de alelos que estão sendo estudados. Observa esse par de cromossomos homólogos, o da sua esquerda, ele tem a sequência gênica azão, Bzinho, Czinho, Dzão. O da direita, azinho, Bzinho, Czão, Dzinho. Portanto, nós temos 4 pares de genes alelos: azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Lembrando que os genes expressos em letras maiúsculas se sobrepõem aos minúsculos, escritos com letra minúscula, ok? Fenótipo. Normalmente é a aparência física de um organismo e é determinado pela ação conjunta do genótipo mais o meio ambiente. Por exemplo, você tem um genótipo que determina a cor da sua pele.
Porém, se você tomar muito sol ou pouco sol, você vai alterar a cor da sua pele, mesmo que temporariamente, mas ela pode ser alterada. Você pode ficar mais bronzeado, menos bronzeado. Esse mais bronzeado ou menos bronzeado é o fenótipo, ok? Que foi alterado, né, por conta da ação dos raios ultravioletas. No exemplo do PowerPoint, você tem 3 tipos de genótipos referentes ao tipo de semente da ervilha. Você tem fenótipo para semente lisa e você tem um fenótipo para semente rugosa. Rugosa quer dizer crespinha. Observa que as ervilhas com o genótipo errão, dominante, homozigoto dominante, têm a semente lisa. As ervilhas híbridas, errinho ou heterozigotas, também serão lisas, porque o errão se sobrepõe ao errinho. Portanto, para nascer com a semente enrugadinha, rugosa, tem que ser errinho, homozigoto recessivo. O gene recessivo, ele só se manifesta em dose dupla. Observa, errinho, semente rugosa. Quando o errinho está próximo junto com o errão, o heterozigoto, o errão se sobrepõe ao errinho, portanto a semente será lisa. Concluímos que o gene errão trabalha para a semente lisa e o gene errinho para a semente rugosa. Normalmente na genética nós utilizamos a letrinha inicial da característica que é recessiva. Sendo a semente rugosa recessiva, usamos a letra R. Só que eu tenho o R, errão, que trabalha para lisa, e o errinho, que trabalha para rugosa. Relembrando, genótipo, conjunto de todos os genes do indivíduo, todos os genes que ele recebe de seus pais e que poderão ser transmitidos para seus descendentes. Costuma-se representar o genótipo com letras indicando os genes presentes nas células somáticas. Células somáticas são as células que formam o corpo dos seres vivos. Fenótipo, característica específica do caráter analisado. O fenótipo é determinado pelo genótipo, que são os genes, e pode ou não ser facilmente observado. Por exemplo, o tamanho do nosso pé, nosso tipo de sangue, tudo isso é fenótipo. O nosso sangue nós não podemos observar a qualquer momento, temos que fazer um exame de sangue para saber, né, qual é o nosso tipo sanguíneo. Porém, quando alguém diz, você é do tipo A, tipo B, AB ou O, isso tudo é fenótipo. E um determinado genótipo que determinou este fenótipo. O fenótipo é consequência do genótipo. Porém, o fenótipo, sendo consequência do genótipo, ele também pode ser influenciado pelo meio ambiente, que é aquela situação anterior. Você tem um tom de pele herdado geneticamente dos seus pais biológicos. Este tom de pele, este fenótipo, pode ser alterado momentaneamente pela exposição aos raios solares ou a não exposição aos raios solares. Um pouquinho mais sobre Mendel. Gregor Mendel nasceu em 1822 na Áustria. Desde criança, ele observava e estudava a reprodução de plantas. Ele era muito curioso. Aos 21 anos, ele entrou para o mosteiro da Ordem dos Agostinianos. Em 1843, se tornou professor de ciências naturais e iniciou uma série de estudos sobre a reprodução de ervilhas. Depois de vários anos de estudo, Mendel propôs que a existência de características tais como a cor das flores é devido à existência de um par de unidades elementares de hereditariedade. Hoje nós chamamos isso de genes, mas na época Mendel não deu o nome gene, porque ele não conhecia ainda este nome. Ele descobriu o que hoje nós chamamos de genes.
Mendel descobriu que as características hereditárias são herdadas de acordo com regras bem definidas e ele propôs uma explicação para a existência dessas regras, confirmadas só depois da morte do Mendel. Enquanto Mendel falava sobre genética, as pessoas, a comunidade científica, não estava muito interessada nos estudos do Mendel, porque todos estavam voltados para Charles Darwin, para tentar entender, né, a origem das espécies, o porquê que uma espécie é parecida ou diferente da outra. Então, na época, eles deram muito mais atenção a Charles Darwin e pouquíssima atenção a Gregor Mendel. Mas depois que o Mendel morreu, o trabalho dele foi redescoberto e aí verificaram o quanto Mendel colaborou para explicar a transmissão dessas características hereditárias que hoje chamamos de genes. Observe com atenção essas imagens. Nesta imagem foi destacado todas as características estudadas por Mendel no cultivo das ervilhas. A forma da semente, lisa e rugosa, observa a imagem da sementinha rugosa, enrugadinha, e da sementinha lisa. A cor da semente, amarelo ou verde. A cor das flores, púrpura ou branca. A forma da vagem, inflada ou comprida, né? Inflada, ela é mais gordinha, observa na imagem. A cor da vagem, verde e amarela. A posição das flores, axial ou terminal, a altura da planta alta ou planta anã. Então, essas características todas foram estudadas por Mendel. Mendel escolheu as ervilhas porque são plantas hermafroditas. Elas possuem tanto o sexo feminino quanto o masculino. Nesta plantinha, a parte masculina se chama antera e na pontinha das anteras fica o pólen, que seria a célula sexual masculina da plantinha. No meio da flor tem uma estrutura que parece um vasinho, que se chama estigma, que é a parte feminina. O que o Mendel fez? Ele cortava as anteras, que as anteras é a parte masculina, que na ponta tem o pólen, cortava todas as anteras, deixava apenas a parte feminina, que é o estigma. E aí ele pegava o pólen de outra ervilha, com outra característica, e manualmente ele jogava o pólen na parte feminina, no estigma. Então ele mesmo fazia esta fecundação. Né? Ele impedia que a planta se autofecundasse. Na nossa videoconferência eu vou mostrar uma outra imagem para que isso fique mais entendido por vocês. Mas dá para você perceber através desta imagem essa parte central que parece um vasinho, né? Que é a parte feminina da plantinha, chamada estigma, e as anteras que tem na sua pontinha o pólen, que é a célula sexual masculina. A parte masculina também pode ser chamada de androceu e a feminina de gineceu. O que acontece? A antera, que contém o pólen, esse pólen ele é eliminado nessa parte central, né? E aí ocorre a autofecundação desta plantinha. Quando Mendel começou a fazer os cruzamentos, ele escolheu algumas características para estudar, como falado anteriormente. Nesse exemplo à sua frente, a característica em questão é a semente amarela e a semente verde. O que Mendel fez? Ele pegou uma linhagem pura, que ele chamou de P, plantas que só produziam sementes amarelas, e cruzou com plantas que só possuíam sementes verdes. Mendel fez o cruzamento dessas duas plantinhas. E ele observou que nasceu uma linhagem que ele chamou de F1. F1 100% amarela, todas de semente amarela.
Quando ele autofecundou essa geração F1, ele observou que de cada 4, 3 plantinhas tinham sementes amarelas e de cada 4, uma plantinha tinha semente verde. Observe com atenção essa imagem, ela é importantíssima. Então, na geração P, linhagem pura, só tinha semente amarela e semente verde. Elas foram cruzadas. Mendel fez o cruzamento genético entre elas. F1, 100% amarela. F2, resultado de F1, do cruzamento de F1, de cada 4, 3 são amarelas e uma verde. Trazendo este cruzamento para uma linguagem genética. A linhagem pura, chamada de P, a característica verde, semente verde, é recessiva. Portanto, vamos escolher a letra V de verde. Todas as sementes verdes da geração P, Vzinho, Vzinho, homozigota recessiva. E toda a geração amarela da geração P, elas são puras, nunca tinham sido misturadas com nenhum outro tipo de ervilha. Vzão, Vzão, homozigota dominante. Quando ele cruzou Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, nasceu a geração F1 híbrida. Heterozigota, observe, Vzão, Vzinho, 100% Vzão, Vzinho. Quando ele cruzou uma planta Vzão, Vzinho com outra Vzão, Vzinho, ele fez aí todas as possibilidades genéticas. Observe, ele combinou o Vzão da primeira com o Vzão da segunda, o Vzão da primeira com o Vzinho da segunda, e assim por diante. E ali embaixo, na geração F2, você tem de cada 4, 3 amarelas e de cada 4, uma verde. Porque para nascer amarela, elas poderiam ser Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, como aparece para você aí. E só nasce verde se for Vzinho, Vzinho. Falaremos mais sobre isso na nossa videoconferência. Um pouquinho mais sobre o experimento de Mendel, mas agora com o tipo da semente. Observe, lisa e rugosa. A característica rugosa é recessiva. Então, ele pegou uma planta pura na geração P, errinho, e cruzou com uma geração pura, errão, lisa. Todos os descendentes da geração F1, 100% heterozigotos, todos errinho, e com a característica lisa. Quando ele cruzou F1 com F1, ele obteve de cada 4 sementes, 3, observe, 3 lisas, errão é lisa, errão é lisa, errão é lisa, e uma rugosa, errinho, na proporção 3:1. Para cada 3 lisas, nasce uma rugosa. Observe esta pergunta. Sobre a relação entre genótipo, fenótipo e ambiente, é correto dizer que qual você acha que é correta? Leia com atenção cada uma delas. Na nossa videoconferência, falaremos sobre a resposta correta, mas gostaria que você olhasse, pensasse e tentasse descobrir qual é a afirmativa correta. Mais uma pergunta. No cruzamento de indivíduos heterozigóticos ou heterozigoto, é a mesma coisa. Azão, azinho. Espera-se obter. Qual dessas alternativas apresenta para a gente a resposta correta? Olha com cuidado, pense, analise cada uma delas. Na nossa videoconferência, daremos a resposta correta.